Bem, crianças, a nossa aula hoje de língua portuguesa, tá? Ela vai falar sobre, nós iremos tratar a leitura e interpretação textual, nós vamos estar trabalhando o laboratório de palavras e a produção oral, tá? A gente vai trabalhar esses três temas hoje, certo? O primeiro tema da leitura e interpretação que eu trouxe para vocês, o tema da nossa unidade, que até nós falamos na aula passada, é o cérebro, né? Eu coloquei aqui para vocês que o cérebro, ele é um órgão mais complexo do corpo humano. Apesar de ele ser muito leve, em média ele pesa menos que 1,5 kg, né? Que nós precisamos dele para tudo, para andar, comer, sorrir, pensar, para fazer tudo mesmo, a gente necessita do nosso cérebro, tá bom? Existem muitos mitos sobre o funcionamento do nosso cérebro, tá? A afirmativa de que só usamos 10% de sua capacidade, ela não é verdadeira. Por exemplo, alguns aspectos referentes ao seu funcionamento, no entanto, ainda estão em pesquisa e, portanto, são um mistério para a comunidade científica e para todos nós. E o mais legal é que quanto mais usamos o cérebro, mais ele se define. Isso faz com que a nossa capacidade de aprendizagem seja quase ilimitada, tá? Porque quanto mais a gente utiliza ele, mais ele se aprimora. Na abertura do capítulo Exercitando o Cérebro, tem sempre aquelas perguntas básicas, né, de abertura. Nós temos um jogo de xadrez na abertura, né? É um esporte, o xadrez é um esporte também considerado uma arte e uma ciência. Possui 16 peças brancas e 16 pretas. Tá? A forma atual surgiu no sudoeste da Europa, na segunda metade do século XV, depois de ter evoluído de suas antigas origens persas e indianas. E ele também, crianças, ele é muito trabalhado nas escolas, tá? Com crianças, com jovens, adolescentes, e muitos adultos gostam de exercitar o seu cérebro com o jogo de xadrez, porque ele é um jogo de raciocínio. Tá? Eu tenho que pensar, eu tenho que usar o meu cérebro, eu tenho que raciocinar. Então, a gente parte para a nossa leitura de abertura, tá? Que é o Pix e a turma do Zé Neurim, em Driblando a Dor. Tá? Nós fizemos essa leitura com vocês, certo? E vocês puderam comentar sobre esses personagens. Tá? Ele diz aqui, converse com os colegas sobre o significado da palavra driblar. Nós conversamos, né? Eu perguntei para vocês e vocês me responderam alguns significados dessa palavra driblar, tá? Onde nós podemos trocar ideias, certo? Vocês falaram que era gingar o corpo, era tentar, né, enganar o adversário, até porque isso aí ele trata-se de um jogo de futebol, né? Onde ele está tentando driblar o time oposto. Não é assim que acontece no jogo de futebol? Então, ele diz para você pesquisar a definição em um dicionário. Como vocês nos falaram aqui na aula, né, vocês puderam expressar alguns significados da palavra driblar, tá? Tentar enganar, iludir, esquivar-se, evitar. Tudo isso aí foi falado. E aqui embaixo, no livro de vocês, tem 2 personagens, que é o acubente dos prazeres, é o neurônio das emoções, e nós temos o Giraldo cerebellum, que é o neurônio dos movimentos. Então, eles 2 estão dentro do nosso cérebro aí, né? Para poder fazer com que a gente sinta determinadas emoções, tá? Aí, o que ele fala também? Que as histórias em quadrinhos, elas apresentam ilustrações e textos curtos, que atraem a nossa curiosidade, né? Atraem o leitor. Além de divertir, elas podem também apresentar conteúdo educativo e até mesmo crítico sobre determinado tema. Observem as expressões faciais das personagens, os gestos, traços caracterizam o ambiente pelo desenho. Assim como os elementos paralinguísticos, normalmente presentes nos HQs, que são as histórias em quadrinhos, que permitem prolongar ou intensificar um som. Por exemplo, né, o pimba, gol, ai,
né? São palavras que nós usamos que elas têm um nomezinho, são as onomatopeias, que a gente já vai ver o significado e também vai ver exemplos de algumas onomatopeias, como eu disse para vocês, que eu ia deixar aqui para vocês. Tá? Sobre o gênero da história em quadrinho, o que é que a gente pode falar? Que são uma manifestação artística com 2 códigos, a imagem e o texto. A junção desses códigos com os recursos característicos das HQs, ou seja, os balões de fala, as onomatopeias, que são essas palavras curtas que representam os sons, tá? Faz com que a forma de narrar dos quadrinhos seja única. Mesmo que as HQs mantenham uma relação com a literatura através do texto escrito, elas também têm uma forte conexão com o cinema, o teatro, a ilustração. Ao contrário do que se pregava antigamente, a leitura de histórias em quadrinhos não é uma leitura para preguiçosos. Pelo contrário, ela exige uma participação do leitor com a história que está sendo mostrada. Afirma Nobu Shinen, professor de publicidade e propaganda da Universidade de São Judas. Ele é membro também do Observatório de Histórias em Quadrinhos da ECA e também do troféu HQ Mix. Tá? Então, ele tem fundamentos para estar falando isso. Olha aqui, eu coloquei algumas onomatopeias para vocês, para que vocês lembrem, né? Porque vocês já viram essas onomatopeias em outras histórias em quadrinhos, sem ser essa do livro de vocês. Então, nós vimos algumas aqui, ó, no livro, e eu trouxe outras para vocês olharem. O que são onomatopeias? É uma palavra que procura reproduzir certos sons e ruídos, servindo-se para isso dos fonemas que a língua oferece. Em geral, ela é monossílaba. Por exemplo, onomatopeias monossílabas, nhaque, vrum, ou dissílaba, cabrum, buá. Há casos em que há reduplicação, ou seja, a palavra se duplica, tique-tique, toque-toque, tá? Então, eu tenho aqui, ó, onomatopeias fora dos balões. São aquelas que imitam os sons que fazem parte do meio ambiente, como trovão, né? Uma campainha. Esse tipo de som precisa ser representado fora dos balões. Aí ele deixou aqui alguns para vocês, ó. Ding-dong, toque-toque, vupt, tum, soque, cabrum, bang, ping, toing. São algumas onomatopeias que elas são usadas fora dos balõezinhos. E dentro também desse contexto, a gente vai ter as interjeições, né, que podem expressar muito mais do que estados emocionais, tá? Elas são estratégias de persuasão que representam os desejos e os pensamentos, nem sempre expostos claramente de uma personagem. Elas revelam o julgamento a respeito de uma situação presenciada, expondo valores, ideias, crenças e costumes de determinada cultura, tá? Aí aqui eu deixo algumas interjeições para vocês, tá? Alegria, de advertência, de alívio, de animação, de afugentamento, de aplauso, chamamento, desejo, dor, espanto, impaciência, de silêncio. E do lado vocês encontram as interjeições, tá? E no livro de vocês, na página 37, tá certo? Nós vamos fazer aqui, ó, essa atividade. A primeira, a segunda e a terceira questão, tá? Converse com os colegas. O que o Pix está fazendo? Tá? Vocês já responderam o que ele estava fazendo. Ele está jogando futebol, tá? A letra B, ele pergunta o que ocorre durante o jogo. Ele sofre uma falta, não foi isso que vocês me falaram? Que ele sofre uma falta? E o que acontece no jogo logo depois? O que acontece com ele logo depois do jogo? Ele sente uma dor, não é? Por causa da pancada que ele levou na canela. E na opinião de vocês? A letra E é a opinião de vocês. Vocês vão dizer qual é o objetivo que essa história em quadrinhos foi escrita. E a letra D, Pix sabe explicar por que aconteceu isso com ele? Não, ele não sabe explicar, porque geralmente nesses jogos de futebol, crianças,
Muitas das vezes a gente dá um chute, por quê? Porque a gente está tentando driblar o adversário para fazer o gol, né? E a gente usa de diversas estratégias. E ele, nesse momento, ele usou da estratégia, né, o adversário, de dar um chute nele. Porque ele achou que ele iria o quê? Ele iria cair, ficar chorando e não ia conseguir fazer o gol. Só que não. No momento, né, o neurônio dele lá, da dor, se segurou e ele conseguiu fazer o gol, tá? Então, ele não paralisou por causa dessa pesada na canela que ele levou, tá bom? Aí nós iremos para a segunda questão. Vocês vão circular a fala do narrador. Quem é o narrador? Vocês me disseram que era esse aqui, ó. E vocês acertaram. E eu iria marcar um X na fala dos personagens. Essa e essa a fala dos personagens. Aí a terceira questão, ele diz releia os balões. Eles se referem aos personagens que estão falando. Quem são esses personagens? Tá? Vocês também falaram quem eram esses personagens para mim. Vocês lembram? Então, quem é o personagem do Pitts? Quem foi ele? Quem é esse aqui? O que foi Pitts? Quem falou isso? Foi o Zeca Neurin, não foi? Você vai escrever aqui, ó, Zeca. E a outra fala, quem é que faz? O Pitts. Pronto. E aí vocês têm o quê? Vocês têm o que é uma história em quadrinho para vocês, uma definição do que é uma história em quadrinhos, tá? Para encerrar aqui, a gente deixa a página 38 a 39 para que vocês façam, certo? Resolvam em casa e na próxima aula a gente faz a correção, tá bom?